Bom, pessoal, estou chegando, como prometido, a matéria sobre o embaixador que desmentiu a mídia do ódio e também, enfim, a matéria. Se liga aí. Sou Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias, dia 21 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Bom, gente, como eu falei pra vocês, não sei se o vídeo já foi ao ar a essa altura, né? Ele tá nesse momento que eu tô falando com vocês, ele tá subindo para o YouTube. Pode ser que ele chegue primeiro do que esse, ou não sei. Às vezes dá aquele negocinho lá, né, que eu falei pra vocês outro dia, eu tenho que pedir pra revisão, mas enfim, toco pra frente. Vejam só, Maia atravessou o governo federal, entrou na frente, usurpou, né, da competência do presidente e do Ernesto e foi lá conversar com o embaixador chinês. Como eu disse pra vocês, eu ia pegar a matéria da Cruzoé. E eu falei, por que a matéria da Cruzoé? Por dois motivos, gente. Primeiro, porque esses caras não perdem a oportunidade de dar uma cutucada no presidente, né? E aí é que tá a grande questão. Nem eles conseguiram tapear ou enrolar ou esconder o fato de verdade, né? O que aconteceu. Bom, apesar que tem uma cutucadinha aqui na matéria, mas tudo bem. O fato principal tá bem exposto aqui, que é o que a gente interessa. Segundo, eu ainda tenho a mensalidade até, deixa eu ver, março. Então até lá eu vou explorar o que tem aqui, né? Depois de lá meu contrato com eles acaba, minha assinatura acaba e eu não renovo mais. Na verdade eu já até mudei o cartão de crédito, então quando eles cobrar não vai ter nada para pagar. Porque acabou, Zé Fini. Bom, vamos embora. Se inscreve aí. Opa, não, calma. Aqui, ó. A Maia, embaixador chinês, nega obstáculo político para liberação de insumos de vacinas. Apesar de ser quem é, o título é bem direto. O embaixador chinês disse que não tem nenhum problema. Vamos lá? Ora, logo eles aqui que gostam de dar uma alfinetada, né? Se inscreve aí, gente. Aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Não esquece de comentar, de compartilhar, deixar o seu like, seu dislike se você não gostar nada. Não esquece também, dia 24 agora, domingão, a nossa live política às 21 horas. Na live eu vou fazer um comentário com vocês, assim, expondo um pouquinho da malandragem de Dória e onde ele se lascou. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reuniu-se virtualmente na manhã desta quarta-feira 20 com um embaixador chinês no Brasil. O nome do cara eu não vou nem falar, eu não sei falar esse nome aqui não. Para questionar o atraso na entrega dos insumos produzidos pelo gigante asiático que são essenciais para a fabricação nacional de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o relato do deputado, o embaixador assegurou que a demora decorre de problemas técnicos e não de um obstáculo político. Então não tem nenhum problema. Agora vamos à casquinha de banana da matéria, porque tem que ter, gente. Se não tiver, não tem graça. Ó. E não de um obstáculo político, vírgula, apesar de recorrentes ataques do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados à China. Tem que ter isso aqui, se não tiver não tem graça, mas continuando. Né? E o detalhe, o próprio texto antes desmente esse trechinho aqui, né? Se não há nenhum problema, se está tudo tranquilo, as coisas estão fluindo bem. Aonde é que está o problema dos ataques aqui? Não tem ataques. O único problema que o Brasil tem com a China é a questão do 5G. Somente isso. Nada mais, nada menos. Mas tudo bem. Deixa pra lá. O parlamentar acrescentou que o embaixador prometeu trabalhar para acelerar o envio da substância. Foi uma reunião muito positiva. O embaixador deixou claro que não há nenhum obstáculo político e que a tramitação técnica atrasou um pouco, mas que estão trabalhando junto com o governo. Opa, peraí, mas não estavam brigados, gente? Como é que o embaixador diz a Maia que estão trabalhando junto com o governo? Sacaram o negócio aqui? A própria fala desmente todo o resto. Que a tramitação técnica atrasou um pouco, mas que estão trabalhando junto com o governo de forma clara pela aceleração da exportação dos insumos para o Brasil, contou Maia em coletiva realizada em frente à residência oficial. Ele está imitando o Bolsonaro na frente da casinha dele também. Bom, continuando.
Cadê aqui? Questionado se o diplomata falou em prazos, Maia respondeu não ter perguntado, pois a função não cabe ao presidente da Câmara. Mas eu tive a informação de que há um empenho nesse momento do governo chinês junto com a embaixada para que os insumos possam chegar o mais rápido possível no Brasil, disse ele. O parlamentar acrescentou ter reafirmado ao embaixador a importância do empenho do gigante asiático. Eu falei nome. Agora, gente, a parte que me comove muito, assim, porque eu acho lindo quando o Maia fala, sabe? Porque chega a ser assim, comovente. Olha só a fala do menino. Eu não sei né? Eu falei em nome de milhões de brasileiros que não estão nesse conflito ideológico do governo. Ora, ele acabou de dizer que não tinha nenhum problema agora lá atrás. E agora fala que tem um conflito? Vocês prestem atenção. A fala do chinês, não tem nenhum problema. Mas Maia já coloca a história de um conflito aqui na história. Aí eu pergunto para vocês, a única guerra ideológica é aonde, gente? Entre a China e o Brasil? Não, a guerra ideológica tá aqui, ó. Eu falei em nome de milhões de brasileiros que não estão nesse conflito ideológico do governo. Sacaram aqui? Bom, brasileiro com o chinês, mostrando que para a gente é muito importante esse empenho. O Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aguardam a chegada de matérias-primas produzidas pela China para iniciar a fabricação em massa, respectivamente, da Coronavac e da vacina de Oxford. Em ofício encaminhado ao Ministério Público Federal, na terça-feira, 19, a Fiocruz comunicou, em razão do atraso, adiou de fevereiro para março a previsão de entrega das primeiras doses do imunizante desenvolvido com base na tecnologia da Universidade de Oxford e da AstraZeneca. A delonga preocupa em razão da limitação do estoque de vacinas em território brasileiro. O país conta somente com 6 milhões de doses da Coronavac distribuídas aos 26 estados e do Distrito Federal. E com um lote de 4,8 milhões de doses do imunizante que consta em pedido de uso emergencial e temporário submetido na segunda-feira à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. As 2 milhões de doses da vacina de Oxford importadas do Instituto Serum na Índia, não chegaram ainda no Brasil e o governo sequer informa quando terá autorização para buscá-las. As demais doses que atenderão os brasileiros e estão previstas no plano de imunização dependem da produção nacional. Bom, tá aqui a matéria. Vocês perceberam, né? Nós temos ali tanto uma alfinetada do próprio escritor da matéria, como nós temos uma alfinetada do próprio Maia. Agora, a fala do chinesinho não só desmonta toda essa narrativa de conflito, como Maia e o próprio jornalista tenta colocar ali num trechinho, apesar, né? Enfim, você vê que não há problema. O único problema aqui, gente, é como eu disse para vocês. Existe uma coisa por trás de tudo isso aqui. O governo brasileiro está fazendo o possível e o impossível para trazer isso, para fazer isso andar. É como eu falei para vocês, é muito estranho a questão da China, antes da aprovação da vacina, tá com tudo prontinho. De repente, depois da liberação da vacina, né, depois da liberação da vacina pela Anvisa, aí de repente os caras começam a travar um negócio. Aí entra na jogada Rodrigo Maia, João Dória, os salvadores da pátria, que fala em nome de milhões de pessoas, a guerra política, ideológica, aquela coisa toda. João Dória quer ir para... né? E aí a gente vai descobrindo aos pouquinhos o que tem por trás. E aí, como eu disse para vocês no outro vídeo, agora há pouco, do erro do João Dória, né? A questão de Dória ter vendido a vacina por um preço, mas não ter no contrato com a China estipulado um valor, o que pode fazer com que a China eleve esse valor acima do que João Dória vendeu as doses aqui para o governo federal, no desespero dele. O que pode fazer com que ele pague mais caro pela vacina do que o que ele vendeu. Em outras palavras, arrancando do povo paulistano mais dinheiro por causa de uma cagada que ele fez, administrativa, o que também pode incorrer em seu impeachment, porque aí é crime de responsabilidade fiscal. Eu não vou entrar muito mais porque eu expliquei bem no outro vídeo, né? Agora, aqui a gente tem uma distorção total dos fatos
apresentados pela grande mídia, porque a mídia coloca um embate entre o governo Bolsonaro e o governo da China. O próprio Maia, na fala, tenta falar na questão dos milhões de brasileiros que estão fora dessa briga. Só que o interessante é que a fala do embaixador diz que não há nenhum problema, que todos os problemas são técnicos. Então como é que ele fala em nome de milhões de pessoas que não estão na briga, se não tem briga, caramba? Se não tem briga. Eu já percebi uma coisa, gente. Esses caras querem entregar o Brasil a todo custo para a China. E aí eu dou uma paradinha aqui, e aí eu volto lá atrás. Todo mundo sabe que o contrato de João Dória com a Sinovac vem de agosto de 2019, quando não havia nem sombra total do coronavírus. Eles não produziram nenhuma vacina em conjunto com o Butantan durante 7, 8 meses. Só depois, lá para junho de 2020, é que o Butantan entrou na parada. Ora, a minha pergunta é: que contrato foi esse firmado de vacina com o Butantan e a Sinovac, que interessantemente, um ano depois praticamente, engloba a Coronavac? Para mim, gente, essa questão do vírus, do coronavírus, isso é uma opinião minha. Isso aqui não é uma coisa que caiu assim do nada, não foi uma coisa que apareceu do nada, não. Quem quiser achar a teoria da conspiração, tudo bem, eu respeito, mas no meu ponto de vista, isso aqui teve um propósito. Esse vírus não veio à toa, não. Tudo bem. A China, se você estudar... Gente, a China, desde a sua época, desde que ela nasceu, milhões de chineses morrem. Você pega aí Mao Tse-tung, a história dos Xing Lings aí atrás, você vai descobrir que os caras matavam milhões de chineses. Milhões. Não era meia dúzia, não. Era milhões de milhões. Os caras nunca tiveram... Pô, se os caras matam seus próprios... E o resto do mundo? Tudo em nome de uma dominação. Né? Tudo em nome... Você viu agora aí na China, gente. Você está vendo na China nesse exato momento. Neste exato momento. O que está acontecendo com a China? Vocês viram a nova tecnologia chinesa? Capacetes para soldados com botão de autodestruição. Olha só, gente. O chinesinho agora é doutrinado. Perdeu, aperta o botãozinho para explodir e morrer. É assim que eles tratam o povo lá. É essa a vida. Outro dia eu estava vendo uma matéria, né? Não trouxe para vocês porque a matéria era muito pesada e se eu trouxesse aqui provavelmente eu... né? Mas tá no YouTube, na internet, inclusive eu vi no UOL isso daí, né? O governo chinês fazendo, como é que chama? Retirando órgãos de chineses contra a vontade. Gente, isso não existe. E é com esse governo que João Dória e Maia quer que o Brasil se dobre. Desculpa. Esse insumo, o único país que está fabricando é a China. Os caras propositalmente seguram um negócio para sacanear mesmo. É uma forma de pressionar os outros países, inclusive o Brasil. Então, no meu ponto de vista, Bolsonaro, isso é o meu ponto de vista, você pode discordar. No meu ponto de vista, Bolsonaro merece o meu aplauso. Estamos numa crise pandêmica? Estamos. Mas não é porque estamos numa crise pandêmica que nós vamos entregar o nosso país para essa turma, não. Olha o dedinho, de jeito nenhum. Eles estão usando, a China está usando essa pandemia aí para tentar dominar os países. Só eles têm o insumo, só eles têm o material. Então todo mundo vai ficar na palma da nossa mão. Ah, Eugley, milhões de pessoas vão morrer por causa disso. Você quer amanhã acordar com os olhinhos puxados assim, ó? Sendo escravo da China? Eu não. É por isso, gente, que a história nos mostra por A mais B, que esses ditadores só conquistam países ou nações
quando elas se dobram, quando elas não têm coragem de lutar. Os países que têm coragem de lutar, alguns até foram conquistados porque não tinham efetivo, mas não entregaram o seu país, o seu governo de graça, não. E nós brasileiros, hoje, vivemos numa liberdade que está sendo cerceada aos poucos. E é o governo chinês quem está por trás de tudo isso aí. Né? Então, observe aqui, ó. O governo chinês ele declara que não tem nenhum problema, mas Dória e Maia declaram que tem. Mesmo na hora de dizer que não há problema, ele ainda solta uma em nome de milhões de brasileiros que não estão na briga. Pensem nisso. João Dória está ferrado em São Paulo. Vendeu um produto por um preço, parece que vai ter que pagar muito mais do que recebeu. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí.